Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e esse é o mais novo quadro do canal, é o Fênix Podcast. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial. Estou com o psiquiatra Dr. Maurício Nisa. Lívia, que prazer enorme fazer parte desse projeto, né, desse início desse novo projeto. Eu acho que isso é muito bacana. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Maurício, eu sou médico, sou psiquiatra e já atuo na área há mais de 20 anos e vai ser um prazer enorme poder conversar sobre assuntos de saúde mental, especificamente do transtorno bipolar. É uma alegria muito grande. Muito obrigado. Eu estou muito feliz aqui hoje, né, de poder falar mais sobre isso. Eu já falei sobre o transtorno bipolar, né, que eu tenho transtorno bipolar, falei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem depois. E assim, é uma coisa que hoje eu lido muito bem, eu convivo bem com isso, porque eu faço tratamento, porque eu tomo os remédios e tudo mais. Só que no início, né, quando eu recebi o diagnóstico, quando eu ouvi esse nome, eu fiquei bem assustada, né, eu tomei um susto e eu chorei no consultório, gente, para vocês terem uma noção. Eu chorei na frente do médico, você lembra? Lembro. É sempre uma notícia difícil, né? Nunca é uma notícia fácil, assim. Muitas vezes as pessoas já imaginam que pode ser, porque hoje em dia a informação é tão fácil, né? Então tem sempre o Google, sempre tem mais ou menos uma ideia, mas quando você está ali com o profissional no consultório, né? E realmente ali fecha o diagnóstico, é sempre um susto, né? Não tem como ser diferente. Porque aquilo, de certa maneira, desenha que vai haver um novo momento de vida, né? Vai haver uma nova forma de viver, não necessariamente pior de jeito nenhum, muitas vezes talvez, e não é raro que muitas pessoas, inclusive, utilizem esse momento como um catalisador para transformar a sua vida para uma vida melhor. Então é sempre um choque receber a notícia do diagnóstico, mas não necessariamente significa que é uma coisa ruim. Muitas vezes é exatamente uma oportunidade de melhorar a vida, de pensar em qualidade de vida, de pensar em bem-estar. É exatamente o que aconteceu comigo, assim, gente. Eu tinha 20 anos quando ocorreu o episódio que me fez notar, né, que tinha alguma coisa errada, que me fez buscar ajuda, né, com o apoio de toda a minha família também, né, mas assim, então isso tem uns 5, 6 anos quase, que ocorreu isso e a minha vida, assim, ela teve uma grande diferença, mas realmente para melhor, porque eu tomei novas atitudes e hoje eu me considero uma pessoa bem mais feliz, né, bem mais consciente. Então, eu posso dizer que tudo mudou, mas de qualquer forma, é importante a gente explicar também, né, para as pessoas do que se trata, porque as pessoas não têm noção do que é, né? E quando eu digo transtorno bipolar, as pessoas podem interpretar de uma maneira errada ou achar que é uma coisa ruim. Ou então banalizar também, porque existe muito essa questão de banalizar a palavra e achar que tudo a pessoa pode chamar de transtorno, tudo é bipolaridade. E essa é uma coisa que me entristece até, né? Porque a gente deve entender que é uma coisa, é real, é sim, né, uma doença que tem tratamento, mas a gente não deve banalizar, né? Deve ver que tudo tem jeito e, assim, é melhor se eu falar, né? Como que a gente poderia caracterizar? Pois é, isso que você está falando é uma coisa realmente muito interessante, assim, e é importante que a gente faça uma reflexão, sabe? Porque o que acontece? Quem nunca passou por uma situação que você está no ambiente de trabalho, você está enfim, qualquer lugar que seja, e aí, sei lá, uma pessoa que muda de humor, recebe uma notícia ruim, estava alegre, aí fica triste por causa daquela notícia ruim, aí sempre tem aquela, fulano é bipolar, fulano
né? Fulano é tripolar. Está de um jeito de manhã, outro jeito à tarde e de outro jeito à noite. E não é assim, né? Não é assim. O diagnóstico, ele é baseado em critérios diagnósticos específicos, não são coisas genéricas, são coisas específicas. Então, essa coisa de chamar, né? Dar nome para situações habituais do cotidiano, coisas normais, e falar que se a pessoa às vezes enfim, tem um jeito mais, é, é, enfim, mais dele, né? A pessoa é mais reativa, mais emocional ou mais emotiva, já diz que é bipolar e tal. E isso atrapalha muito, porque, para começar, de cara a gente já pode dizer que se uma pessoa muda de humor várias vezes ao dia, no mesmo dia, é, já é um critério para a gente usar, talvez até excluir a possibilidade que seja o transtorno bipolar, porque não é assim que o transtorno bipolar acontece. O transtorno bipolar, acontece mudanças de humor? Sim, acontece mudanças de humor. Mas elas acontecem de um jeito de manhã, outro jeito à tarde e outro à noite? Não, não é assim que funciona. O que acontece? Como fala bipolar, é porque geralmente existem dois polos de humor. Um polo elevado de humor, e aí para isso a gente vai dar o nome de mania se for muito elevado, ou hipomania se for moderadamente elevado, e o outro polo para baixo, de baixa energia, que a gente vai dar o nome para isso, de depressão, né? Que é a depressão que as pessoas já conhecem, já sabem. Então, esses episódios, essas alterações do humor, elas acontecem de uma forma em que, quando há elevação do humor, ela não acontece da noite para o dia. Ela acontece e fica ali uma semana, fica ali um mês, pode passar, inclusive, se não for adequadamente abordado, se não for adequadamente tratado, pode passar meses no estado de humor elevado ou de humor deprimido. E com o tratamento adequado, acontece uma coisa que a gente chama de restitutio ad integrum. Esse nome é histórico, vem dos primeiros pesquisadores do transtorno bipolar, que chamava antigamente psicose maníaco-depressiva, hoje não se usa esse nome mais. Mas acontecia que esse restitutio ad integrum quer dizer o seguinte, que a pessoa, vem do latim esse termo, que quer dizer que as pessoas retornavam ao estado de integridade do humor. Então, se ela estava em hipomania ou em mania, ela volta para eutimia, ou seja, humor normal, e segue dali sem nenhum prejuízo. Ou, se ela estava deprimida, ela eleva, né, para o estado do humor normal e segue dali sem nenhum prejuízo. Este era o conhecimento histórico antigo e que era usado principalmente para diferenciar o transtorno bipolar da esquizofrenia. Porque na esquizofrenia, quando existe um retorno do estado psicótico, não existe esse retorno para o estado anterior. Ele sempre volta, mas ele volta um pouquinho abaixo, com algum prejuízo. Prejuízo cognitivo, prejuízo funcional. E quanto mais são repetidas os episódios, mais acontece esse prejuízo a cada retorno. No transtorno bipolar, isso era menos evidente, era menos claro. Então, antigamente, chamavam esse restitutio ad integrum, quer dizer, a pessoa voltava ao estado de integridade e não havia prejuízo, é como se nada tivesse acontecido. O que acontece é que hoje a gente sabe, porque a gente hoje tem técnicas modernas de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, a gente tem segmentos de exames de imagem, e a gente sabe que isso não é verdade para nenhum quadro psiquiátrico. Todos os quadros psiquiátricos, se eles não são bem tratados, se eles acontecem de forma repetitiva, com episódios repetitivos, eles vão causar dano neurológico, dano no neurônio. Mas, enfim, historicamente serviu para ilustrar. Não muda de humor de uma hora para outra, não muda da manhã para a tarde. Quando entra no bipolar, quando ele entra no estado de hipomania ou de mania, fica semanas, meses. Quando entra no estado de depressão, fica semanas, meses. Tá? Não existe essa flutuação. Aliás, existem situações em que pode haver essas flutuações rápidas de humor, mas nesses casos a gente
tende a pensar mais, talvez, na possibilidade de um transtorno de personalidade borderline. Que aí, veja bem, aí não há uma flutuação de humor. O que acontece no transtorno de personalidade borderline é que existe uma instabilidade do humor. Então o humor, aí sim, pode mudar da manhã para a tarde, da tarde para a noite, e aí, de fato, existe. Mas aí, enfim, é assunto para conversa para um novo episódio, né? Dos muitos que eu tenho certeza que vão se seguir. Vamos fazer com certeza, né? Fazer sobre outras coisas. E isso, assim, com certeza me lembra do meu caso, né? Falou que pode se manter até por meses. Da primeira e única, graças a Deus, né? Depois que eu me estabilizei, ocorreu tudo. Eu tive uma crise, assim, de mania, né? Que eu fiquei muito eufórica. E isso, assim, foi uma questão de 2, 3 meses até chegarmos ao remédio certo, né? Então, o Dr. Maurício foi a gente ajustando as dosagens até ficar tudo 100%. E nesse meio tempo ocorreram várias coisas que depois eu quero compartilhar mais com vocês. Mas, assim, tudo essa falta de conhecimento, justamente do conhecimento que eu estou, né, querendo trazer aqui para vocês, que faz com que muitas pessoas ou banalizem, né, ou falem assim, eu também, todo mundo é bipolar, né? Isso é normal ou isso não existe. Ou também tem a questão ainda de a pessoa ter sintomas e não notar. Isso tudo me lembra como foi comigo, né? Que o doutor falou assim que pode durar meses, né? Uma crise, um episódio. E comigo eu tive a parte da mania, né? Que eu fiquei bem eufórica, bem eufórica. Isso durou uns 2, 3 meses até estabilizar tudo direitinho, né? O doutor Maurício testou alguns remédios, foi ajustando as dosagens, né? Eu ia lá, a gente trocava algumas coisas. E passei por muitas coisas que depois eu quero compartilhar com vocês, tem muito caso para contar. Mas o mais importante que eu queria trazer é a mensagem, assim, de a gente não banalizar a ponto de falar, todo mundo é bipolar, né? Ou todo mundo é um pouco. Eu acho que eu também tenho porque eu mudo de humor ou eu mudo de opinião. E, né, que não é dessa forma, não é nada a ver com isso, né? Todo mundo também, se for analisar, todo mundo vai mudar de opinião, a gente fica triste, fica feliz. Isso é normal, não tem mudar de opinião, pensar diferente, se sentir chateado com a notícia ruim, se sentir irritado com alguma coisa, né, enfim, isso é um comportamento normal, são emoções normais, não tem nada de especial nisso, né? E é ruim essa coisa pejorativa de ficar achando, fulano é bipolar, fulano, né, sem saber exatamente o que é, né? E assim, e ao mesmo tempo, isso faz com que muita gente que talvez tenha o transtorno bipolar não saiba que tem. Porque não sabe identificar os sintomas e aí, ou até não quer tratar, né? Tem um medo do nome psiquiatra, né? Acha que pode ser uma coisa do outro mundo, fala assim, eu que não vou, né? Porque, gente, eu já vi gente falando assim, fulano, eu acho que, né, talvez você esteja passando por alguma coisa, talvez seria bom ir ao psiquiatra. Eu falo assim, quem precisa é você. Eu falo assim, poxa, parece uma ofensa, né? Eu falo assim, quem precisa é nós. Quem tem medo do bicho-papão, né? Não tem como. E eu falo assim, esse diálogo não foi comigo, né? Porque, claro, eu realmente já frequento, mas assim, a pessoa fala assim, não sou eu que preciso, não, é ele. Do tipo assim, sabe, eu não sei nem explicar qual seria a minha reação a isso, porque é de um desconhecimento, ignorância no sentido de falta de conhecimento, muito grande, né? Você não buscar conhecer, não buscar saber o que é, né? Então, ainda tem isso, tem muito diagnóstico bem tardio, né? Que eu acho que é um perigo, assim. No meu caso mesmo, gente, eu fui saber o meu diagnóstico aos 20 anos, né? E eu não tinha a menor ideia, nem basicamente do que era. Talvez tenha ouvido o nome muito, assim, muito por alto.
E minha família também não tinha noção e tal, mas graças a Deus comecei a manifestar os sintomas de uma forma bem evidente na época, muita coisa ao mesmo tempo, aí ficou assim, inequívoco, falou, não, ela não precisa realmente fazer uma visitinha ali, né, para verificar o que é que está acontecendo. Mas é comum esse diagnóstico até na vida adulta, né? É muito comum, inclusive, existem, o que acontece? Existe um espectro quando a gente fala sobre os transtornos de humor, né? Quando a gente fala de transtornos de humor, a gente tem a depressão unipolar, a gente tem ciclotimia, a gente tem distimia, a gente tem o espectro bipolar, a gente tem o transtorno bipolar tipo 1, a gente tem o transtorno bipolar tipo 2. Enfim, tem que ter uma avaliação profissional porque não é igual. O tratamento desses diferentes quadros, eles são diferentes, eles têm minúcias, detalhes, questões que são importantes e que são diferentes. Então, essa coisa de fazer o diagnóstico pelo Google, né, tentar se diagnosticar, não faça isso. Isso, né, sabe o que acontece assim? Eu acho que esse projeto, eu acho que essa proposta que você está fazendo de levar esse conhecimento e essa, claro, experiência pessoal sua, eu acho que isso é muito bacana. Por quê? Porque é como eu sempre digo, e eu acho que isso poxa, o desejo talvez de todos os médicos, que é aquele paciente que procura ajuda precocemente, logo que o sintoma dá o primeiro sinal, é aquele paciente que tem apoio da família, dos amigos, das pessoas que estão ao redor, é aquele paciente que, uma vez iniciado o tratamento, adere ao tratamento, faz o tratamento, ajusta até ficar bem desenhado, bem harmônico com o melhor resultado e segue o tratamento direitinho. Quer dizer, esse é o sonho de qualquer médico. É o paciente que diagnostica precoce, tem apoio da família, faz o tratamento direitinho, porque nessa situação, e veja bem, isso não vale só porque é uma questão de transtorno bipolar ou transtorno de humor. Isso vale se for o caso de diabetes, isso vale se é artrite reumatoide, isso vale se a gente estiver falando de hipertensão, isso vale se a gente estiver falando de arritmia cardíaca, não interessa. Se a pessoa procura cedo câncer, poxa, todo outubro tem aí a campanha do Outubro Rosa, né? Corretíssima, porque a coisa mais fundamental que se pode fazer é o diagnóstico precoce, né? Então, o que acontece? Quando se diagnostica precoce, existe o melhor prognóstico. O que é prognóstico? A melhor expectativa de que as coisas vão caminhar da melhor maneira possível, com uma vida absolutamente normal, tranquila. Inclusive, não é raro, como eu disse mais cedo, e repito porque é importante, não é raro de que inclusive siga com a vida não apenas completamente normal, mas inclusive melhor, porque as pessoas repensam questões de qualidade de vida, de bem-estar, muitas vezes fazem reflexões filosóficas da própria vida muito importantes, né? Então, assim, eu acho que esse projeto que você está iniciando, ele é um projeto muito importante porque traz essa experiência pessoal sua, muito importante de diminuir a discriminação, diminuir o preconceito. A própria ideia da palavra de procurar um psiquiatra ainda é uma coisa que tem diminuído muito, sabe? Muito. Eu fico impressionado. Está diminuindo. Nossa, a moçada jovem é super tranquila, é impressionante. Eu acho mesmo que tem a ver com geração. Muito, mas é impressionante como que realmente essa coisa da discriminação, ela está diminuindo assim, rapidamente, sabe? Mas é importante que iniciativas como essa sua, esse projeto que você está iniciando, eu não sei se pode revelar ou se eu estou revelando escondido aqui. Você está escrevendo um livro? Estou sabendo disso. O Passarinho Verde me contou. Você está escrevendo um livro. É isso, sabe? Assim, eu acho que você está de parabéns, eu acho que você está no caminho certo. E eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver o caminho que você está traçando, porque isso, com certeza, vai se multiplicar, vai mostrar para outras pessoas e trazer, né, a oportunidade de pessoas que estão sofrendo, que têm vergonha de procurar ajuda,
ou que tem dificuldade de procurar ajuda, ou que muitas vezes a família não apoia. Exatamente. A pessoa também. procura ajuda, sabe? Já é difícil encontrar um profissional especializado, encontra um profissional especializado, inicia um tratamento e a família fica lá, nossa, mas já tem tanto tempo que você está tomando remédio, não é melhor você parar de tomar esse remédio? Vamos suspender esse negócio? Não, é importante ter apoio da família também. Então, assim, você está de parabéns e eu estou muito orgulhoso e muito feliz. Eu falo orgulhoso porque eu me sinto um pouco pai dessa coisa. Não, obrigada. E nossa, eu não consigo nem falar também. Eu estava falando aqui, gente, o tanto que eu estou feliz de estar aqui, podendo ter essa conversa, fazer esse bate-papo. Eu não consigo expressar em palavras. Eu estava falando, se fosse para eu, né, fazer esse pedido assim do nada, eu achei que eu nem ia conseguir, né? Aí a gente conversou, falou assim, não, esse projeto seria bacana. E aí estou muito realizada de estar aqui justamente para dar uma palavra de que é algo normal, natural, a gente precisa de ajuda e as pessoas precisam aceitar e precisam nos auxiliar, gente, pelo amor de Deus. Já é, assim, iniciar o tratamento já é uma coisa que exige, né, de nós uma disciplina, uma coisa. Aí tem gente que fica remando contra, né, assim, puxando. Porque os remédios, gente, são coisas normais, né? É igual você tomar um remédio para pressão, igual você tomar um remédio para diabetes, igual você tomar qualquer coisa. É algo que vai se encaixar na sua rotina, não dói, não é injeção, não é, sei lá, você não passa por nada de ruim. Você toma um remedinho e acabou, você fica nessa eutimia, nesse estado que é você. Eu vivo de uma forma estável, né? O remédio é um estabilizador de humor. Não é nada que atrapalhe a minha vida, né? Muito pelo contrário. E eu digo isso porque algumas pessoas têm uma visão muito errada do que é o remédio, né? Algumas pessoas falam assim, ah não, porque isso vai me deixar grogue, isso vai me deixar muito sonolento, vai apagar minha personalidade, vai me deixar mais assim, dopado. Então, ninguém entende qual é a função do remédio de verdade, né? E esse pensamento que você está falando aí, isso é uma coisa muito, muito enraizada ainda no pensamento das pessoas, sabe? Porque o que acontece? Existe exatamente isso que você falou. A ideia de que, não, se eu for começar a fazer um tratamento, então eu vou tomar um remédio, e se eu for tomar um remédio eu vou ficar dopado, eu vou ficar demente, eu vou ficar lesado, eu vou ficar bobo, eu vou ficar... E isso, assim, aqui a gente nem, vamos dizer assim, a gente nem está se restringindo à questão do transtorno bipolar, não. Aqui a gente está falando, assim, sobre questões comportamentais, psiquiátricas, de forma ampla, sabe? O que a gente observa, de fato, é que quando as pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem transtorno do pânico, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, enfim, transtorno bipolar, qualquer coisa. Quando ela faz o tratamento, o que acontece é que existe uma melhora da cognição, da concatenação de ideias, da priorização, da hierarquização, né, o vocabulário da pessoa expande, o pensamento fica mais claro, sabe? E isso acontece exatamente de uma forma oposta àquilo que as pessoas acham que é o que vai acontecer, né? E as pessoas não imaginam, falam, né? Não é raro, é muito comum, na verdade, pacientes chegando no consultório e falam, doutor, eu estava super preocupado de começar um tratamento, de tomar um remédio, mas assim, com o tratamento eu estou impressionado, assim, eu nunca rendi tão bem no trabalho, eu nunca consegui elaborar tão bem, enfim, relatórios, ou fazer, ou organizar tão bem as coisas lá no meu trabalho, ou com a família, ou enfim, ou qualquer coisa que eu estiver fazendo, né? E você sabe que isso, inclusive, inclusive tem um respaldo até em exames por imagem, de tomografia computadorizada, de ressonância magnética. Por quê? Existe um grande estudo que foi feito, eu vou citar um aqui, que foi feito com a paroxetina, com pacientes que faziam tratamento para transtorno de ansiedade. E eles foram separados em 2 grupos grandes, foi um estudo bem desenhado,
e todos faziam tomografias computadorizadas regulares de 6 em 6 meses. Havia o grupo que tomava paroxetina como forma de tratamento da ansiedade e havia o grupo que tomava placebo. O que foi acontecendo com as imagens das tomografias computadorizadas e das ressonâncias magnéticas é que aquelas pessoas que tomavam a paroxetina, aqui nesse caso, né, desse estudo, mostravam uma preservação da massa encefálica, preservação dos neurônios, enquanto que o grupo placebo, aquele que tomava farinha, né, havia uma deterioração da massa encefálica, ou seja, mostrando que o transtorno de ansiedade estava lesando os neurônios e matando neurônios literalmente. E isso, e eu não estou falando nem de estudo novo, esse estudo é até antigo. E o que acontece? Ficou muito claro e muito bem desenhado e muito óbvio nesse estudo que a medicação não só não faz mal, como inclusive tem um efeito neuroprotetor. Que foi assim, um completo espanto para todo mundo, porque foi exatamente o oposto de todo mundo que achava, exato. né? Todo mundo tinha aquela ideia de que não, o remédio ajuda a aliviar os sintomas, mas estraga o cérebro. Né? Ou então não, é o oposto, ele protege o cérebro. Meio zumbi, assim. Eu tenho alguns amigos que acham que é isso, sabe? Você que, vamos dizer, que vai apagar o lado da personalidade da pessoa, entendeu? Que vai te inibir demais e isso não tem nada a ver, né? Na verdade, todo mundo que me conhecia, vamos dizer assim, ou praticamente todo mundo, não sabia que eu tinha o transtorno bipolar e eu sempre fui muito extrovertida, assim, né? Eu dou aula, eu faço tudo da minha vida e tudo tomando a minha medicação normalmente. Mas o perigo é justamente as pessoas que têm essa resistência à medicação, mesmo quando elas recebem algum diagnóstico, não necessariamente do transtorno bipolar, né? Existem outros, mas se recusam a tomar o remédio, né? E ficam naquela de só uma coisa... As outras áreas outras coisas que, assim, não é que a pessoa não pode fazer, não é que a pessoa não pode tomar um chá de camomila, não é que a pessoa não pode, né? A pessoa tem que ter fé. Gente, a fé me ajudou demais e me ajuda, como eu falo também no Instagram. Então, eu não tenho como negar isso, né? Não estamos querendo dizer assim, é só ciência e você não vai acreditar em nada. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer um tratamento também, né? E esse tratamento que envolve a medicação é algo totalmente normal e é um perigo as pessoas resistirem e não tomarem, ou tomarem por um tempo e suspenderem. E isso acontece demais, mas é demais. E eu conheço pessoas, né, que assim, estão mal, ou em depressão, ou estão na crise, né, de mania, em algum episódio. Aí estão mal, tomam um remédio, passa, né, fala assim, agora eu estou bem. Aí param de tomar o remédio, para. E aí? Aí depois de um tempo, pode ser que ela tenha uma recaída, né? E tem um negócio importante aqui, hein? Tem uma coisa importante. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela entra, vamos supor que ela estava eutímica ali, controlada, tomando a medicação. E aí ela entra num episódio de hipomania. Ela vai querer tomar remédio? Tá tudo maravilhoso, não tem necessidade de sono, não tem necessidade de comida, tudo tá eufórica, tá hipersexualizada, tá cheia de energia, tá cheia de vigor, tá cheia de vontade, quer fazer tudo, e acredita que tudo que quer fazer é possível e fácil. Quer dizer, gente, eu tô rindo porque eu tô lembrando de mim, viu? Como que você pensa que uma pessoa numa situação dessa vai falar o seguinte, olha, me dá um remédio para eu poder diminuir essa situação, para eu ficar um pouquinho mais triste, um pouquinho menos animado. Poxa vida, não vai acontecer. Não, a pessoa não quer, né? Não vai querer, né? Só que o meu caso, gente, eu tava não era só na hipomania, né? Eu estava numa mania, assim, era uma questão absurda. Eu vou contar tudo, eu vou contar no livro e tudo, não dá para falar aqui. Mas, assim, foi no mais alto grau de energia. Sabe quando você pensa em uma engrenagem que está rodando
muito rápido e os pensamentos estão muito rápidos. Só que inicialmente, pelo menos inicialmente, eu estava muito otimista, né? Justamente. Então, eu posso fazer tudo. Inclusive, não só isso, mas eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a pessoa mais capaz do mundo, tudo que eu sonho vai se realizar e de forma imediata, não tendo a menor noção muito do bem do senso da realidade, né? Exagerando muita coisa. Só que eu não admitia estar errada, né? Claro, eu queria fazer minhas coisas, quem falasse que eu estava errada, eu dava um chilique, eu achava que era um absurdo a pessoa estar fazendo aquilo comigo. Então, demorou um tempo. Eu apresentei um comportamento bem diferente, né? E a minha família me encaminhou, né? E me deu todo o apoio, como o doutor falou. E aí me acompanhou e nós fomos lá ao consultório. Mas assim, eu demorei um tempo a cair a ficha e ver que eu precisava fazer alguma coisa. Sim, sim. E essa tríade, né? Quer dizer, é a pessoa procurar ajuda precocemente, ter o apoio da família, como a gente falou, que é importantíssimo, porque, nossa, poxa vida, não são poucas as pessoas que falam assim, poxa, doutor, eu sei que eu preciso de ajuda, eu estou fazendo tratamento, eu vejo a melhora, mas assim, minha família, eu tenho que tomar um remédio escondido, porque a minha família, toda oportunidade que tem, se vê o remédio, para viajar é uma logística terrível, porque eu tenho que levar os medicamentos escondidos na mala, não pode ver minha mala, e assim, porque a própria família fala para tomar o remédio, está tomando remédio demais. Ou amigos, enfim, sabe? Inclusive, falando desse negócio de famílias, eu queria muito transmitir essa mensagem, assim, famílias queridas que tiverem algum membro que está passando por um momento difícil, vai passar, tá? Vai passar. E eu tô falando isso porque, é claro, né? Além do Dr. Maurício, eu não tinha ninguém para me dizer isso, né? E aí a gente sempre fica naquela assim, poxa, será que eu vou ficar nessa para sempre? Né? Porque eu disse, no início, eu estava bem. Bem não, eu estava achando que eu estava bem, né? Então eu estava otimista, eu estava animada e estava tudo ótimo na minha perspectiva. Depois a ficha foi caindo. E aí eu falei assim, poxa, eu estou muito mal. Eu estou com esse alto nível de energia, mas isso está me desgastando, eu estou para morrer. Enfim, mas isso aí não é bom, né? não é bom, de qualquer forma não é bom. Mas nesse momento em que caiu a ficha de que isso não ia me fazer bem, eu ainda ficava assim, e se eu não me curar? E me curar assim, né? E se eu não estabilizar de novo? E se eu nunca recuperar a minha vida? E se eu ficar para sempre nesse estágio que eu estou assim, que está me prejudicando? Se não tiver como melhorar, nossa, E aí, são muitos medos, né, eu que não passam sabia. na Aí mente, tudo né? bem, aí você tem um médico que fala assim, ó, vai passar. Mas qualquer médico eu acho que poderia dizer isso. Então, assim, a gente não tem total certeza, né? Fala assim, o trabalho do médico é falar que vai passar, né? O que eu vou fazer? E assim, é isso que eu queria transmitir, sabe? Ó, vai passar mesmo. Gente, vocês não têm ideia do que eu passei. Eu vou contar. Mas assim, se eu, com tudo que aconteceu, eu voltei, eu tô aqui, eu tô normal, tô conversando, tô trabalhando, tenho uma vida social tranquila. Se eu conseguir, você vai conseguir. É uma questão de medicamento, é uma questão mesmo de levar o tratamento a sério, não suspender de forma nenhuma, de maneira autônoma, né? E Por sempre conta seguir própria, né? as orientações, né? É isso mesmo. Eu acho que assim, essa mensagem sua, ela é importante. É uma mensagem que parte de um lugar pessoal, mas, óbvio, como uma pessoa estudiosa como você é, buscando uma visão ampliada, com melhor entendimento, e altruísta como você é também, naquele desejo obrigada. Aí, gente, ganhei aí o dia. no desejo também de levar, né, para as outras pessoas essa oportunidade de ter um melhor insight, de refletir melhor sobre a questão do quanto um bom tratamento, um diagnóstico bem feito, correto, pode contribuir para melhorar muito a sua qualidade de vida, sabe? Sucesso nesse projeto, eu tenho certeza.
Eu acho que os projetos já estão um sucesso. Eu acho que Ai, muito obrigada, assim, muito obrigada mesmo. Eu não tenho palavra, né? A gente acha que professor de português tem um vocabulário muito legal, né? Mas neste momento eu não tenho palavras mesmo para descrever a minha alegria neste momento. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Convidarei novamente, viu? Depois, muito obrigada mesmo. o prazer é todo meu. Estou à Obrigada. disposição quando quiser. Até mais, gente.